Aqui 1 João capítulo 2, a gente vai entender aqui que o João, na verdade, está fazendo um convite para a gente, para uma fidelidade e para um discernimento espiritual, que é focado na vida que tem uma evidência que realmente conhece a Deus. Então, nós damos sinais, né, de que a gente conhece a Deus pelas nossas atitudes, porque nós somos complexos. A gente tem uma parte interna, né, subjetiva, e nós temos uma parte que é externa, objetiva, aquilo que a gente consegue constatar. Muitas vezes a gente tem uma dificuldade de demonstrar, né, aquilo que a gente está vivendo, aquilo que a gente está sentindo, mas a maior parte das vezes isso é transparecido através das nossas atitudes. Então não adianta nada a pessoa dizer, por exemplo, né, que perdoa, mas chega na hora não perdoa. Ou então, às vezes até o contrário, né, a pessoa é muito brava, muito chateada, mas ela tem uma atitude que é do perdão. Então, às vezes ela, né, tem aquela personalidade e tal, mas ela perdoa, ela faz as atitudes, mas às vezes não consegue bater essas coisas. Então a gente precisa ter o quê? Um desejo de que o nosso interior seja realmente a expressão do nosso exterior e vice-versa, ao contrário, como falava ainda, inclusive, né, esse pessoal aí que gostava de fazer brincadeira. Bom, de qualquer maneira, aqui o que a gente tem? Nos primeiros versículos, Jesus vai ser apresentado como nosso advogado. E João começa com uma nota, né? Meus filhinhos, explicando então que o objetivo dessa escrita é que a gente não peque. Mas, se acaso acontecer alguma situação complicada, ele oferece um conforto que é imediato para nós. Se nós pecarmos, nós temos Jesus Cristo que intercede por nós junto ao Pai. Então ele é a propiciação, o sacrifício que remove a ira. Hoje nós comemoramos exatamente isso, né? Esse sacrifício que foi feito e a vitória sobre a morte pelos nossos pecados e por todo mundo. O que acontece? No contexto grego, lá, advogado, essa palavra grega chamava-se assim, Paracletos. E não era apenas alguém que defendia um réu ali e tal, mas era um verdadeiro amigo da família, com influência, que se colocava ao lado do acusado para dar ali testemunho do caráter dele. Então, enquanto o acusador, o inimigo, ele foca ali no crime, o nosso advogado, Jesus, ele foca na sua própria justiça, que nos cobre, ele se oferece como tal. Então, no direito moderno, né, eu queria trazer isso para vocês também, um advogado pode representar um cliente por um dever profissional, mesmo sem qualquer tipo de laço afetivo. E às vezes até é interessante que está fora da situação que está sendo vivenciada, porque às vezes as pessoas estão em tanto conflito ali que elas mesmas não conseguem se entender. Então se procura um advogado, uma pessoa de fora que conhece ali a situação jurídica, mas não tem nenhum vínculo ali familiar, pessoal, que quer que seja. Então isso de certa maneira ajuda aí as partes a se aproximarem, o advogado de um, o advogado do outro e tal. Mas o Paracletos aqui que nós estamos vendo, né, Paracletos, ele bíblico, essa pessoa, ela vai agir age por um vínculo maior que isso. E João usa esse termo no contexto de filhinhos. Então, Jesus não assume a sua causa como advogado seu porque é trabalho dele. Ele assume isso porque você é pertencente à família. E isso muda tudo. A relação profissional, na verdade, é satisfeita por esse sacrifício. E o motivo disso tudo é a intimidade que ele tem com você. Então, essa questão de vínculo familiar. Em um processo comum, então, o que a gente faz? Né? O advogado tenta ali provar que o réu é inocente, que não fez nada disso, que merece. Então, se acaso ele tenha feito alguma coisa, né? Se acaso fiz alguma coisa, então vamos dizer o seguinte, que o advogado tenta trabalhar para diminuir a pena com o que a gente chama de atenuantes. Então, por exemplo, não foi em legítima defesa, foi em coação, foi no estado diferenciado que ele não estava sobre si, aquela coisa toda. Então isso tudo, de certa maneira, pode fazer o trabalho do advogado. Então ele tenta provar que é inocente e tal, e que merece atenuantes. Mas a questão seguinte é que ali com o João, né, o João vai dizer o seguinte, que nós somos confessos pecadores. Se alguém pecar, então ele já parte dessa premissa. E depois ele vai dizer o seguinte, que o advogado aqui, ele não nega o fato que nós somos pecadores, mas ele apresenta o seu próprio currículo. Então o próprio advogado se apresenta ali como da família, como garantia de que você é inocente. Então isso muda a oração. A gente não ora mais
para convencer Deus de que nós somos bons, que a gente fez isso por aquilo outro, justificando, né? Mas a gente descansa agora na intimidade com aquele que já é bom, que já se entregou por nós. Então, olha só que interessante, né? Então, tanto é que Paracletos é, na verdade, chamado assim para estar ao lado, uma das traduções também, e enquanto um advogado de tribunal, ele fica ali na tribuna, e você no banco dos réus separados, né? Aquelas questões diferentes ali que o advogado fica falando e tal, e mostrando para a pessoa. O advogado que João está falando aqui, na verdade, é um cara que está do lado, ali no seu caminho. Então, olha só que interessante. Jesus não está apenas aqui entre nós, né, na nossa sala de oração, despachando lá do céu e tal. Não, ele está sentado ali na mesa da reunião, intercedendo junto conosco, junto a Deus, para que a gente possa ser, né, digamos assim, considerado digno do amor de Deus e caminhar com Ele nesse processo de vida. Então, veja só, aqui nós temos que entender também o seguinte, que aqui João em 14:16, Jesus chama o Espírito Santo de outro Consolador, ou Alon Paracleton, que também tem a raiz de Paracletos que nós temos vendo aqui. Então, um advogado junto ao Pai, Jesus, e um advogado dentro de nós, que é o Espírito. E aí o que acontece? A gente demonstra aqui que nós temos toda essa questão interna e externa que nos abençoa. E essa unção que fala o versículo 27 aqui, é justamente esse advogado interno, o Consolador, que nos dá o discernimento. Então, no versículo 27, quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que ninguém os ensine. Então, nesse sentido, essa unção é verdadeira, né? Não é falsa, é o Espírito Santo agindo dentro de nós. Então, olha que coisa bonita, né? Que além de um advogado, que é um dever profissional, Jesus é da própria família, e ele mesmo se coloca como garantia, como fiel garantidor de você, se você pecar. Então, olha só que interessante, né? Essas questões todas, ao mesmo tempo que ele faz uma hipótese, né? O João faz uma hipótese aqui, ele também demonstra que esse Jesus está com a gente em todos esses momentos. Olha só que lindo. Então, depois a gente caminha aqui para essa questão no versículos 3 até o 11, né? Que é sobre o teste da obediência e do amor. Assim, na obediência, né? Quem diz que eu conheço Jesus, mas não guarda seus mandamentos, o que é? Mentiroso. E aquele que afirma estar em Jesus deve andar como Jesus andou. E agora vamos tentar fazer essa brincadeira aí do João, né? Que ele faz um jogo de palavras interessante sobre o mandamento do amor. Ele diz que o mandamento é antigo, mas é novo. Como é que funciona isso e tal? Vamos tentar entender, né? Veja só, o mandamento de amar ao próximo, ele é antigo. Eu fui lá buscar em Levíticos, no capítulo 19, versículo 18, fala assim, ó. Levíticos 19, 18. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Então, olha só, aqui a pessoa está dizendo, olha, ame ao próximo, né? E como a si mesmo, cada um ama o seu próximo como a si mesmo. Então, se você se ama, ama o próximo, é mais ou menos isso. Aí depois, aqui nós vamos ver lá em João 13:34, João 13:34. Vamos pegar aqui para fazer essa explicação. Olha só, como um novo mandamento lhes dou. Jesus falando, amem-se uns aos outros, como a si mesmos, né? Mais ou menos essa é interessante. Agora, ele vai dizer o seguinte, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Esse é o novo mandamento. Então é o antigo mandamento, amem-se uns aos outros como a si mesmos. E Jesus fala que é o antigo mandamento, mas também é o novo mandamento, como eu vos amei. Então o que acontece aqui é o seguinte, que essa questão dessa mudança vai dizer que o mandamento é antigo, porque já estava lá no Levítico, mas é novo em Cristo. A curiosidade aqui então que a palavra, né, novo, usada no grego, chama-se kainos, significa um novo no sentido de recente no tempo, mas novo também qualidade e frescor. Quer dizer o seguinte, basicamente é o seguinte, em Jesus o amor deixa de ser uma regra escrita lá de Levítico e passa a ser uma forma vívida, de forma sacrificial, em que o simples fato de amar o próximo é que você tem em Jesus um exemplo de como você deve fazer isso. Então essa regra, ela passa a ser na verdade uma consequência de tudo aquilo que tinha, não só um padrão ético lá, como por exemplo era para Israel a base da convivência social, religiosa deles lá, mas aqui em João, né, João 13:34 e agora também quando ele fala em 1 João capítulo 2,
como eu vos amei, um mandamento novo, porque Jesus elevou essa regra. Então, assim, ele passa a ser, na verdade, o modelo para que nós tenhamos essa possibilidade de saber que é possível. É como assim se a gente dissesse, não, ame o próximo como assim mesmo. Então tá bom, então vamos lá, daí às vezes você não se ama, tem aquela dificuldade. Agora, quando Jesus fala, como eu os amei, ele está dizendo o seguinte, pode ser que você não goste de você. E a gente tem essas questões muitas vezes, não gosto do meu jeito, meu cabelo, aquela coisa toda. Às vezes, né, acho que meu nariz devia ser mais tortinho, mais compridinho, menos bitoca, como falam. Mas na verdade é o seguinte, a gente tem um parâmetro para dizer como Jesus nos amou. Então, se Jesus me amou desse jeito, por que eu vou me preocupar com essas coisinhas e tal, né? Então, é uma nova forma de ver essas situações e também de direcionar a gente para seguir nos estágios da vida cristã, que são os próximos versículos ali que ele vai falar, né? Ali para a gente poder, os filhos, os pais, os jovens, destacando a questão do perdão e que esse conhecimento para a gente é desde o princípio e a vitória sobre o maligno se dá através da palavra de Deus. Nesse sentido, depois ele segue aqui dos versículos 15 ao 17, trazendo ali um dos alertas importantes da Bíblia, dizendo o seguinte, né, que você, ali no versículo 15 de 1 João 2, não amem o mundo nem o que há nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que está no mundo, e daí aqui ele vai falar sobre a questão dos desejos da natureza humana, a questão da cobiça, ele vai lembrar também da questão da arrogância, da soberba da vida, ou seja, esse orgulho por conquistas, né, que a gente tem, por bens e tal. Aí o que acontece? Tudo isso fala o seguinte, que não provém do Pai, mas provém do mundo. Ele lembra que o mundo vai passar, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Veja só como a Bíblia, né, dessa questão da salvação, da vida eterna, ela se comprova, ela mesmo se comprova em todos os momentos que você vê. Mandamento antigo, mandamento novo, é a questão lá de você permanecer para sempre, mas como vai permanecer para sempre? Eu vou ficar mais aqui uns 40, 50 anos e depois o que vai acontecer? Talvez, né, nem sei. Mas aqui a gente fala que é justamente essa questão, permanecer para sempre é porque através de Jesus nós temos a salvação e a vida eterna. Então olha só como as coisas elas são bem interessantes na Bíblia, porque realmente ela não se contradiz, ela na verdade corrobora cada aspecto que você vê numa interpretação sistemática, como a gente fala, quer dizer, que você vê ela de cabo a rabo, do início até o fim, e ela tem realmente os seus pontos em que em todo momento ela está se confirmando na nossa vida. Depois ele vai falar aqui com a questão do anticristo, né? Surgimento de muitos anticristos, a gente vê volta e meia um ou outro aí aparecendo nesse sentido, querendo se parecer com Jesus, mas na verdade a gente deve fazer o quê? Ali ele encerra no versículo 28 e 29, apelo para que os cristãos permaneçam em Jesus. O objetivo é que quando Jesus se manifestar, a gente seja confiante nele e não sejamos envergonhados diante dele e da sua vida, mas que a gente tenha sim esse desejo e essa aspiração de que a gente pode dizer que a gente é, na verdade, nascido, né? A gente pratica a justiça e é nascido dele. Amém, irmãos? Então aqui é a nossa conversa de hoje, aqui sobre 1 João 2, né? Foi bem interessante aqui.